Oi, gente! Fazendo mais um videozinho aqui pra vocês durante a quarentena e vou falar de um assunto que eu mais recebo mensagem, que as pessoas mais interagem, que é a rinoplastia. Então hoje eu vou falar pra vocês 5 curiosidades sobre a rinoplastia que eu acho que a maioria dos pacientes tem. Uma das principais dúvidas que o pessoal me pergunta aqui no Instagram é em relação à alectomia. Pessoal, a alectomia é a redução das narinas. Isso a gente faz no final da rinoplastia. Então não, eu não faço esse procedimento em consultório. Esse procedimento é feito em centro cirúrgico e depois de estruturada toda a ponta do nariz. E aí, a gente consegue medir o quanto que a gente vai retirar medindo mais ou menos a distância entre os olhos. Essa distância geralmente é a distância que a gente busca para a base do nariz. Então, o que a gente chama de distância intercantal, a gente tenta reproduzir essa mesma distância aqui nessa distância entre as narinas e aí sim a gente reduz o tamanho delas para ficar do jeito que a gente quer. Outra curiosidade é em relação aos splints, tá? O que são os splints? Eles são duas laminazinhas de plástico que a gente deixa no final da cirurgia. Qual que é a importância dos splints nasais? Os splints, eles vão evitar uma das principais complicações da rinoplastia, que é o hematoma septal, tá? Então, ele fica cada um de um lado do nariz, é um plástico bem fininho, então hoje em dia a gente não usa mais tampão, a gente só usa o splint para evitar o hematoma, porque o tampão obstrui muito o nariz. Tá? Então o splint é um plástico bem fininho que vai tentar obstruir o menos possível o nariz do paciente e a gente retira ele com 1 semana de cirurgia. Como que o cirurgião molda, né, o aquaplast, que é o gesso que a gente usa no fim da cirurgia? Como que ele vai moldar em cima do dorso nasal do paciente? Então, gente, a gente não usa mais o gesso, né? O gesso ficou um pouco obsoleto depois da vinda do aquaplast. O aquaplast nada mais é do que um plástico que é termomoldável. Em altas temperaturas, ele fica molinho. Então, o que a gente faz no fim da cirurgia é ou colocar ele numa água que tá bem quentinha, ou tem alguns hospitais que dispõem de como se fosse um secador de cabelo, mas na verdade é um equipamento próprio para esquentar o aquaplast. E ele fica moldável, ele fica molinho. A gente coloca no dorso do nariz do paciente e conforme ele vai esfriando, ele vai ficando durinho. Então a gente tem que segurar o gessinho, o aquaplast aqui nessa região, fica segurando até ele ficar duro e se moldar no próprio dorso nasal do paciente. Outra pergunta, você sabia que a rinoplastia não dói? Gente, experiência própria, tá? Eu operei meu nariz, eu tinha 15 anos de idade, realmente não doeu nada. O que mais incomoda no pós-operatório é o fato do nariz ficar um pouco trancado, tá? Então, realmente, assim, as lavagens nasais são super importantes no pós-operatório para evitar que fique mais tampado. E não tem jeito, vai tampar um pouquinho, mas não vai sentir dor. O que os pacientes reclamam de dor, muitas vezes, não é no nariz, é de algum outro lugar que a gente deve ter retirado enxerto. Por exemplo, tem rinoplastias mais complexas que a gente precisa de cartilagem de orelha, então a gente tira aqui atrás da orelha e esse pós-operatório acaba incomodando um pouquinho mais. Tem paciente que até precisa tirar cartilagem de costela, e aí sim é uma dor bem chatinha no pós-operatório, mas a rinoplastia em si não dói. Quinta e última curiosidade do dia é: você sabia que pode demorar de 1 até 2 anos para ver o resultado final da rinoplastia? Pois é, gente, eu sempre falo que a rinoplastia é uma cirurgia de paciência. Por que que demora tanto tempo, né? Então, quando a gente opera o nariz, a gente acaba alterando toda a drenagem linfática da região. Então, no começo do pós-operatório, muitos pacientes falam pra mim: doutora, mas ontem que eu tava menos inchado, meu nariz também tava menos inchado. E tem dia que eu acordo com ele um pouquinho mais bolinha, tem dia que eu acordo um pouco melhor. E isso é o processo natural da cicatrização do nariz. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, que de pouquinho em pouquinho ele vai desinchando e vai ficando com o resultado que a gente quer. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões, críticas e elogios também. Então, boa quarentena para todos, fiquem em casa quem pode. Quem não pode tem que trabalhar, muita força nesse momento e muito cuidado.